servir-te, ó meu Rei Jesus, e contigo sempre caminhar na luz, tendo com o povo de Deus comunhão e dos meus pecados purificação. Sim, ó meu Senhor, quero servir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. No teu bom serviço tenho eu prazer, nele muita graça eu vou receber. Sempre falarei assim do teu amor e te glorificarei, meu Salvador. Sim, ó meu Senhor, quero servir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. Desça tua graça sobre mim, Senhor, para trabalhar com mais e mais fervor. Dai-me entendimento e verás saber, para alegre eu fazer o teu querer. Sim, ó meu Senhor, quero servir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. Só em ti confio, meu Senhor e Rei, só em ti vitória eu alcançarei, e contigo quero sempre aqui viver, até que pra Sião me venha receber. Sim, ó meu Senhor, quero servir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. Confiar em Deus. É muito ruim, queridos, quando nós perdemos a confiança em alguém. Confiar é acreditar que aquilo que foi prometido vai se cumprir, que aquela palavra empenhada vai se manter. Então, queridos, quando nós meditamos na palavra do Senhor, quando nós entregamos a Ele a nossa vida, quando nós buscamos nele tudo aquilo que nós precisamos, precisamos então depositar a nossa confiança plena no Senhor. Confiar em Deus implica em descansar nele. Acreditar que aquilo que ele falou vai se cumprir. Acreditar que ele tem poder para transformar situações. Acreditar que ele pode todas as coisas. Acreditar no milagre. É o milagre que você precisa na sua vida? O Senhor pode. Diz a palavra do Senhor em Marcos capítulo 4, versículo 37. Levantou-se um grande temporal. Queridos, os discípulos estavam amedrontados. Estavam preocupados, angustiados.
Eles sentiam um aperto. E naquele momento restava apenas uma esperança: confiar em Deus. Diz a Bíblia que subiam as ondas por cima do barco de maneira que já se enchia. O barco estava a ponto de naufragar. Os discípulos em total desespero. E restava agora tão somente confiar em Deus. Confiar que tudo aquilo seria passageiro. Confiar que se resolveria. Confiar que aquela situação estava passando. Descansar em Deus é o ponto básico daqueles que confiam. Então precisamos descansar, confiar e esperar em Deus. Os discípulos de Jesus conheciam o mar da Galileia muito bem. O mar da Galileia é um lago, é chamado de mar por causa da sua extensão, mas ele é um lago com um comprimento de 21 quilômetros e 12 quilômetros de largura, formado pelo derretimento de neve proveniente do Monte Hermon. Outro lago que existe na região, chamado Lago de Genezaré, está a 208 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Os ventos tempestuosos sopram pela terra dentro. Em consequência da diferença de temperatura entre o planalto e a bacia em depressão do lago, à noite a temperatura cai consideravelmente no planalto, mas não junto ao mar da Galileia. Esse choque térmico causa ventos fortes e tempestades muito grandes. Os discípulos, porém, como homens do mar que eram, conhecedores de toda aquela situação, conheciam muito bem o barco que eles estavam usando naquele momento. Eles tinham total domínio das manobras daquela embarcação. Estavam seguros. Passar para o outro lado do mar, da Galileia, seria algo muito fácil de se fazer. Eles tinham todos os recursos humanos necessários para isso. Conhecimento da área em que estavam navegando, conhecimento do equipamento que eles tinham em mãos e da condição daquele barco. Todos os recursos humanos necessários estavam ao seu alcance. Assim que eles partiram, confiantes em seu conhecimento, mar calmo, tranquilo, certamente consultaram o clima, a condição climática naquele momento. A distância era pequena. 12 quilômetros de largura tinha o mar. Então, para atravessar o outro lado, eles iam navegar 12 quilômetros. Nenhum problema à vista. Porém, o texto informa que repentinamente começou a soprar um vento forte. As ondas começaram a se levantar sobre o barco. Os discípulos de Jesus, homens treinados, estavam sem entender o que estava acontecendo. Apesar de seus recursos, conhecimento e treinamento, o barco que estavam agora era sacudido, invadido pelas ondas do mar.
estavam impotentes diante do poder da natureza. Eles não podiam fazer nada para evitar que o barco se afundasse. Voltamos ao versículo, ele diz: levantou-se grande temporal de vento e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Quando Jesus estava no barco com seus discípulos, diz a Bíblia que lá fora havia uma grande tempestade, ventos muito fortes, chuvas. As águas começaram a se mover de tal forma que as ondas enchiam o barco. Os discípulos desesperados, temerosos, tudo parecia que ia afundar o barco. E certamente todos morreriam. Era mar alto, mar aberto. De repente, um deles se lembra que Jesus estava na proa do barco, dormindo. E voltando um pouco então, veremos que não havia nenhuma aparência de tempestade. E se houvesse, provavelmente eles nem teriam entrado no barco, não teriam ido navegar, se as condições climáticas não fossem favoráveis. Mas Jesus os convida a entrar no barco e ir para o outro lado do lago. Foi Jesus que os convidou. Jesus sabia que viria a tempestade. Mas ele sabia que algo grandioso estaria para acontecer naquele momento. Ele queria mostrar algo diferente em relação à fé. A fé colocada em ação, a confiança plena no Senhor. Entendesse realmente no coração daqueles discípulos estava a fé. Jesus dormia porque ele tinha passado por uma jornada o dia inteiro com seus discípulos. E feito grandes obras, caminhado, pregado, realizado milagres. Jesus, homem sujeito às mesmas paixões e dificuldades que nós, aos mesmos reveses da vida, às situações que enfrentamos dia a dia de cansaço, dores, fome, tristeza, sono, angústia. Jesus era passivo dos mesmos sentimentos que nós, porque ele também estava na condição de humano. Jesus dormia porque tinha plena certeza de que todo o controle estava nas suas mãos. Ele não tinha motivos para temer. Jesus dormia porque sabia que ao chegar à proa, ele poderia descansar tranquilo. Porque se ele tivesse que subir a popa do barco, ele poderia determinar ao vento e ao mar, e com certeza haveria calmaria. Mas quando notamos o desespero, a angústia, observamos que o que leva a isso é a falta de fé, falta de confiança. Aí nos vem o desespero, a angústia, a depressão, a ansiedade. E se tivermos fé que realmente Deus é poderoso para resolver os nossos problemas, para solucioná-los de imediato, da maneira como nós precisamos, então conseguiremos descansar. Jesus estava descansando
na proa do barco. Quando a Bíblia fala que nós temos que descansar no Senhor, também ela manda esperar nele. Descansa no Senhor e espera nele, pois dele vem a tua salvação. Descansar, esperar, é ter a certeza de que Deus é infinitamente capaz de resolver todos os nossos problemas, lançando sobre Ele todas as nossas ansiedades. A Bíblia afirma que Ele tem cuidado de nós. E quando os discípulos se dão conta de que Jesus estava na proa do barco, eles então vão chamá-lo. E quando Jesus subiu até a popa do barco, ele não se preocupou com a tempestade, não se preocupou com o vento, apenas observou que em seus discípulos não havia fé suficiente para tomar uma atitude, para ordenar ao vento que parasse, ao mar que se aquietasse. Ora, para vermos a ação de Deus em nossa vida, precisamos usar a nossa fé. E descansar em Deus é um ponto básico para aqueles que confiam, aqueles que depositam a plena confiança no Senhor. A Bíblia nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus, e que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e é prova das coisas que ainda não existem. É o único fundamento. É prova das coisas que nós não conseguimos enxergar ainda. Quando Jesus interpelou os seus discípulos, ele disse: homens de pouca fé. Em outra situação, Jesus mostrou aos seus discípulos que para resolver circunstâncias difíceis na nossa vida, é preciso ter fé. E o Senhor manda te dizer, como está escrito no livro dos Salmos, capítulo 46, versículo 10. Eu não perdi o controle da tua vida. Está tudo no meu tempo. E não há nada atrasado. Porque está escrito: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Jesus disse aos seus discípulos: se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte, e ele obedecerá. Às vezes não compreendemos ou não conseguimos enxergar o que podemos fazer através da nossa fé e a força que Deus colocou em nós. A nossa ação mostrará a nossa força a partir do momento em que acreditarmos e ordenar para que todas as coisas aconteçam na minha vida, na minha casa, na minha família. Quantas vezes passamos por tempestades na vida? Quantas vezes enfrentamos ventos fortes? E esses ventos parecem formar um grande redemoinho, parecem definitivos,
para destruir a nossa vida física, espiritual, financeira, emocional, familiar. E às vezes nos colocamos em uma posição apenas de defesa, sendo que precisamos atacar. Precisamos insistir. Precisamos persistir para que possamos alcançar definitivamente a nossa vitória. A solução para tudo aquilo que nós temos colocado como obstáculos, como barreira, como dificuldades, até mesmo às vezes como impossibilidade de ver uma solução. Observamos, pois, que não haverá vitória sem lutas. Que passaremos sim por desertos que podem parecer infinitos. E se não tivermos esperança, que lá na frente há um grande vale repleto de vitórias, uma terra preciosa, uma Canaã, onde mana leite e mel, nos esperando para coroar a nossa batalha. Mares, vales e desertos sempre farão parte da nossa trajetória de vida. E isso servirá para amadurecer, para nos preparar para as grandes batalhas e chegarmos a grandes conquistas. Pois somente aqueles que se esforçam para lutar conseguem desfrutar dos lauréis das grandes conquistas. Há muitas pessoas que também passam por circunstâncias semelhantes, olhando os recursos que estão à sua volta, tocam o barco do seu ser, em sua autossuficiência, pensando que seus recursos materiais, seus conhecimentos científicos, tecnológicos ou treinamentos específicos o seguirão e guiarão em segurança. Porém, a qualquer momento, o vento pode começar a soprar, as ondas do mar a se levantar furiosamente. E mesmo todo o conhecimento e todo o aparato ao seu alcance pode vir a ser inútil, ao ver seus recursos humanos afundando. São diversas situações que parecem atuar de forma semelhante no curso da nossa existência. Essas ondas podem se levantar em locais que já achamos que estávamos seguros. Locais que pensamos, pronto, chegamos, conseguimos. Quantos não acordam e percebem que a tempestade de inseguranças que se passa na sua vida conjugal, financeira, na sua vida física, enfrentando enfermidade, trovoadas, ventos fortes soprando em relação aos seus filhos, aos seus entes queridos, um céu escuro de problemas no trabalho, com desemprego, com incertezas, com medo. Há tempestades de problemas que parecem que vão nos fazer afundar. Ondas de todo lado. Família, trabalho, igreja. É preciso clamar pelo precioso nome de Jesus. Nele está todo o poder para trazer até nós a sua vitória. Quando os recursos humanos não podem mais ajudar, quando tudo parece estar perdido, quando não há mais solução, ainda há a palavra de Deus dizendo: não te deixarei, não te desampararei. É Ele que determina o ponto final. O Mestre nos mostra que neste mundo físico e palpável, podemos subjugar todas as coisas pelo poder da fé e da plena confiança nele.
Não há poder maior do que aquele que está no nome de Jesus. Quando se clama por este nome, céu e terra param. Mar e vento se calam, se aquietam, até as hostes do mal se submetem. Porque este é o poderoso Deus, soberano, sobre tudo e sobre todos. E diz a palavra do Senhor, que quando Jesus chega na popa do barco e diz, vento, para, mar, aquieta-te, com tanta naturalidade, com tamanha simplicidade, diz a Bíblia, versículo 41, do capítulo 4 de Marcos, que os discípulos sentiram um grande temor e diziam então uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles conheciam o Senhor, eles andavam com o Senhor. E agora puderam enxergar. Nele está todo o poder para trazer a nós a vitória no momento em que mais precisamos. Quem é este? Quem é esse Deus? Quem é esse Jesus que você está conhecendo, que você está servindo? Quem é esse que todos os dias pela manhã te desperta e te dá um oxigênio e te faz levantar com saúde, com força física, com capacidade para enfrentar mais um dia? Quem é este? Esse é o mesmo Jesus que curou o cego Bartimeu, que curou aquela mulher do fluxo de sangue, que ressuscitou o filho da viúva de Naim. O mesmo Jesus que fez uma grande e gloriosa promessa: nunca os deixarei, jamais desampararei. Deus te dê graça, sabedoria, orientação para enfrentar todos os dilemas da sua vida e aprender que muitas vezes veremos o silêncio de Deus, mas acima de tudo entenderemos que nesse silêncio Ele pode estar dormindo. Jesus pode parecer estar dormindo, mas Ele estará trabalhando com dedicação total para nos surpreender com a vitória que Ele preparou para coroar a nossa batalha. Deus é fiel em suas promessas e sabemos que Ele faz tudo no tempo certo e como lhe apraz, pois Ele zela por nós com o zelo de Deus, com o cuidado de um pai. O Senhor te abençoe, te guarde e te dê mais um grande dia de muita vitória, de muita bênção, em nome do Senhor Jesus. Um grande abraço, que Deus te abençoe. Irmãos amados e resgatados, segui avante e triunfantes, combateremos e venceremos no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado.
mas sou remido no nome santo de Jesus. Irmãos amados, santificados, vivei unidos, pois sois remidos, não mais temendo, o bem fazendo, no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vive perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Irmãos amados, purificados, sede valentes e muito prudentes, estais lavados e libertados no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vive perdido, mas sou remido, no nome santo